Justiça suspende pensão especial de José Melo e mira pensões dos ex-governadores Amazonino Mendes, Eduardo Braga e Omar Aziz. Em 6 meses, Delegacia de Proteção à Criança prendeu 84 pessoas por crimes contra crianças e adolescentes. Efeito Toffoli. Polícia Federal suspende inquéritos que têm como base informações compartilhadas pelo COAF. Governo cria Conselho Brasil-OCDE e revoga centenas de decretos. Petrobras reduz preço da gasolina em 2,14% e diesel em 2,15% nesta sexta-feira. Legisladora democrata chama Trump de fascista após comício republicano. A maioria das vítimas de incêndio no Japão morreu no acesso ao telhado. Passageira tem cabeça quebrada durante assalto a ônibus na Torquato Tapajós. PM lotada em Manacapuru é acusado de estuprar a garota de 14 anos que lhe pediu ajuda após ser expulsa de casa. Empresário que se dizia conde é preso em Manaus por aplicar golpes milionários. Homem é morto a pauladas no Alfredo Nascimento. Pistoleiro da motocicleta mata homem com 11 tiros no Mauazinho. O Jornal da Manhã, 60 anos no ar, começa agora. 5h49. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Chuva e trovoada em quase toda a cidade no início da madrugada, dentro da previsão do climatempo de 10 milímetros para esta sexta-feira. O dia ontem foi de muito calor, com máxima de 35 graus. Hoje não será diferente, com os termômetros devem desbarrar nos 33 graus Celsius. Agora, aqui no sítio histórico, 24 graus, com 89% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É sexta-feira, 19 de julho. 200 dias do ano. Faltam 165 para terminar 2019. É dia de Santo Arsênio. Também é o dia da caridade, o dia nacional do futebol, dia dos povos oprimidos e o dia da junta comercial. Na Roma Antiga acontecia a celebração das bodas de Vênus e Adonis. O Rio Negro baixou mais 4 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 91 centímetros. A vazante desde o seu início é de 51 centímetros. São normais as operações de pousos e decolagens no aeroporto Eduardo Gomes. Fatos marcantes da história. Em 19 de julho de 1980 ocorre a abertura dos Jogos Olímpicos de Moscou. Misha, o simpático urso que serviu de mascote, foi o centro das atenções na abertura e no encerramento das Olimpíadas. Os americanos boicotaram o evento em protesto à invasão do Afeganistão pela então União Soviética. 1982. Um forte terremoto afeta em quarto de El Salvador, deixando milhares de mortos e grandes perdas materiais. 1987, morre a cantora Clementina de Jesus. 1992, uma bomba explode em um automóvel e mata o juiz Paolo Borsellino, principal combatente da máfia na Sicília, Itália. Agora 5h51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Itamar Jardina, nosso sonoplasta, aqui à esquerda, na bancada do Jornal da Manhã. Para coibir roubos em ônibus do transporte público, garantindo a segurança dos usuários, o Comando de Policiamento Metropolitano da Polícia Militar reforçou ontem a Operação Catraca em diversos bairros de Manaus. A operação contou com a atuação de 5 companhias interativas comunitárias Sicões. Na Avenida Torquato Tapajós, a operação fez abordagens a ônibus do transporte convencional e micro-ônibus do transporte executivo e flagrou o transporte clandestino. A Operação Catraca esteve na Torquato Tapajós, Peregrine, mas outro ônibus foi assaltado lá. Pois é, Paulo, mais um ônibus assaltado na Torquato Tapajós. Bom dia a você, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar Jardina. Pois é, Paulo, foi o ônibus da linha 325 e esse ônibus foi assaltado mais uma vez por bandidos que entraram no ônibus, aquela mesma procedimento de praxe deles, ameaçando todo mundo, colocando o revólver na cabeça do motorista, do cobrador e agredindo e tomando os pertences das pessoas. Isso aconteceu novamente em Manaus. O ônibus da linha 325 caçado pela Torquato Tapajós. Pois é, Peregrine, os bandidos realmente estão aí a desafiar a polícia. A Operação Catraca está aí. E justamente na Torquato Tapajós, onde acontecia a operação, de novo, um assalto. A Torquato Tapajós foi escolhida pela bandidagem, Peregrine? Pois é, né, Paulo? É que dá acesso ali via ônibus, devido ter a zona mais populosa da cidade, e quando passa ali da entrada
entrada da Cidade Nova, ali depois também do viaduto ali do aeroporto, Pelegrini, Oi, Paulo. procura o melhor posicionamento aí do teu telefone, que a qualidade não é das melhores, fora do nosso padrão. Pois é, Paulo, né? A gente tem que, eu vou tentar colocar num poste ali, subir num telhado, alguma coisa, que a telefonia em Manaus realmente está cada vez pior, Paulo, mas a gente vai tentando levar aqui da melhor maneira possível. E eu estava te dizendo, Paulo, que na Torquato Tapajós, logo ali a entrada do aeroporto, logo ali nas proximidades ali do bairro Novo Israel, é onde acontece o grande número de assaltos, e a gente tem noticiado aqui, Paulo, os ônibus da linha 327, 325, que vão lá para o Viver Melhor, Novo Israel, para aquela área da Torquato Tapajós, são os alvos preferidos dos bandidos. Peregrini, um policial militar lotado no 9º BPM é suspeito de prática de crime de estupro, fato ocorrido na noite da última sexta-feira, dia 12, nas dependências do quartel do 9º Batalhão de Polícia Militar, lá em Manacapuru. O policial estava de serviço na guarita de acesso ao batalhão quando supostamente teria cometido o crime que teve como vítima, imaginem só, uma garota de 14 anos que, segundo relatou ao Conselho Tutelar de Manacapuru, teria ido ao local para pedir ajuda após, segundo ela, ter sido expulsa de casa pela mãe e não ter para onde ir. O processo de estupro, que corre em segredo de justiça, resultou na prisão do suspeito. A delegada Roberta Merli, titular da Delegacia de Crimes contra a Mulher, Crianças e Adolescentes, relatou o fato. No início de 12 de julho, no início das comemorações do aniversário da cidade, a menor de 14 anos contou ter brigado com a mãe, que mandou ela sair de casa. Isso vai ser averiguado em procedimento próprio. A mãe realmente disse que foi no calor da emoção que realmente ela pegou a menina e mandou a menina sair de casa. A menor relatou que, como ela não sabia o que fazer nem para onde ir, foi buscar Pelegrini ajuda no batalhão da Polícia Militar. Chegando lá, ela foi atendida por um policial que fez várias perguntas. A princípio, o atendimento foi normal, mas depois algumas perguntas foram um pouco estranhas. Ele ficou preocupado em saber se ela já tinha 14 anos, quando que ela ia completar 15. Ele contou que foi respondendo, ela contou que foi respondendo as perguntas, mas num dado momento ele pediu para que ela ficasse calma e mandou dar um abraço nele. Imagine. Aí foi nesse momento que começaram os abusos. Ele começou a passar a mão nas partes íntimas da garota, a levou ao banheiro, cometeu a conjunção anal, fez sexo oral com a menina, fez tudo. E depois levou ela para o veículo dele. Ela não soube dizer a marca do carro, mas ela descreveu o carro exatamente como que foi apreendido e descreveu, embora não soubesse dizer o modelo do carro, com detalhes, as características físicas dele. Ela deu detalhes. E Pelegrini, escabroso esse fato. Agora ele está preso na Corregedoria da Polícia Militar à disposição da Justiça. A Polícia Militar, por meio do comandante do 9º Batalhão de Policiamento Militar, Major Alisson Botelho, informou que, ao tomar conhecimento do fato, já no sábado, dia 13, instaurou um inquérito policial militar, onde foi realizado todas as medidas cautelares e procedimentos necessários, Alberto Pelegrini. Pois é, Paulo, né? Os próprios policiais, os colegas dele de farda, né, sentiram aí na pele que ele estava manchando, né, a instituição da Polícia Militar, usando farda, cometendo crime. E detalhe, Paulo Guerra e ouvinte da Difusora, é a segunda vez que ele responde por esse mesmo crime. Em 2013 ele estuprou uma outra mulher e agora de novo é reincidente, estuprando de novo. O comandante do policiamento de Iranduba, do 9º Batalhão, como subcomandante, os demais colegas de farda dele colaboraram muito para a prisão do soldado S. Duarte, esse que é o soldado estuprador, S. Duarte, o F. Duarte foi quem estuprou essa garota e já é reincidente. Em 2013 também ele já havia estuprado uma outra menina. O detalhe, naquela ocasião, em 2013, todos que falavam sobre o crime, inclusive pessoal da imprensa, era ameaçado pelo F. Duarte. O F. Duarte voltou a cometer outro estupro e dessa vez os próprios colegas de farda estão colaboraram e muito para a prisão dele. Ninguém quer. A Polícia Militar é formada por 99% de policiais sérios que doam a vida em prol da população.
Aí tem um desse daí que é estuprador, os policiais, os colegas não perdoam e colaboraram muito para a prisão do soldado tarado F. Duarte. É do tipo que coloca uma arma na cintura e com uma farda se acha acima do bem e do mal, não é, Peregrini? Zé Paulo Guerra, e com certeza isso daí já está atrás das grades, deverá ser julgado e tomara que condenado. Tá bom, Peregrini, vamos esperar e vamos acompanhar esse fato aqui para divulgar e nada de já tomamos conhecimento de ameaças contra companheiros da imprensa, né, Peregrini? Companheiros de imprensa já foram ameaçados. Ele acha que com a ameaça o pessoal da imprensa não vai for trabalhar. O cara que for se meter na imprensa e tiver medo de ameaça, tem que trocar de profissão, né? Deixa a profissão, Peregrini, deixa a profissão, porque a ameaça acontece todo dia. Peregrini, e tivemos aí alguns crimes, né, Alberto Peregrini? O pistoleiro da motocicleta matou um homem de novo no bairro do Mauazinho. É acerto. É acerto, Paulo. E mais uma vez, né, nós comentávamos na nossa reunião de pauta no começo da madrugada que mais um crime acontece no Mauazinho, né? E dessa vez foi na rua Antônio Pisônia. A vítima, Paulo Guerra, trabalhava como mototáxi e tinha acabado de deixar uma pessoa, uma passageira. Foi no momento que ele foi abordado por uma dupla que estava em uma moto e o que estava na garupa desceu da moto e disparou vários tiros na vítima. Ele foi morto, Paulo Guerra e ouvintes, com 11 tiros espalhados pelo corpo. No Alfredo Nascimento, alguma coisa aconteceu, mas algum antecedente aconteceu para que esse homem fosse morto a pauladas, né, Peregrini, lá no Alfredo Nascimento? Pois é, Paulo, foi muita paulada, foi morto por agressão física, muitas pauladas pelo corpo. Interessante, Paulo, que quando a polícia chegou, quando o Departamento de Perícia Técnica Científica, a DHS, Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, chegando no local, não apareceu ninguém assim, Paulo, que tu conhece? Aí todo mundo dizia, não dá, então não conheço, ninguém quis falar nada sobre o crime, ninguém viu, ninguém ouviu nada, pelo menos assim disseram, e a vítima foi levada após os procedimentos para o Instituto Médico Legal. Até agora, Paulo, esse homem que morreu ainda não foi identificado. Pois é, tipo esses roubos na Petrobras, né, Peregrini? Todos estão presos, mas continuam negando, não fizeram nada. Nada, né, Paulo? Tá bom, Peregrini, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, porém, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Paulo, nos chega a informação que falta confirmar ainda de um acidente grave na Avenida Recife, né, nas proximidades do pronto-socorro do 28 de agosto. Um carro teria batido no poste, teria pessoas feridas nesse acidente. Então, vamos buscar mais informações, Paulo, vamos ver se dá tempo de chegar no lugar. E daqui a pouco também, Paulo Guerra, nós vamos voltar depois das 6 da manhã com informações. Daqui a pouquinho a gente vai trazer novidade dentro do Jornal da Manhã. Vamos aguardar, já até imagino, Peregrini, vamos aguardar. Vamos aguardar, Paulo Guerra. E interagindo com nossos ouvintes, Paulo, essa informação do acidente que me foi passada agora pelo Varley Batata, o Varley que sempre nos traz essas informações aí de manhã, está dirigindo o seu ônibus alternativo e nos traz as informações. Ouvindo também o Jornal da Manhã, Paulo Guerra, nosso amigo Mitoso, que está aí, né, prestes a subir de divisão no futebol nacional, com o nosso Manaus, que joga sábado, 3 da tarde, na Arena da Amazônia. Obrigado pela audiência aí ao Mitoso. Paulo Guerra, daqui a pouco vamos voltar sim com informações, com novidades dentro do Jornal da Manhã. Nos primeiros 6 meses de 2019, 84 pessoas foram presas em Manaus por crimes que tiveram vítimas menores de idade. Segundo dados da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, entre os principais crimes registrados estão estupro, divulgação de pornografia infantil, importunação, maus tratos e abandono de crianças e adolescentes. Do total de prisões feitas pela especializada, 61 foram em flagrante e 23 em cumprimento de mandados solicitados judicialmente e cumpridos durante operações policiais. Nesse período, a DEPCA realizou 25 operações. A Secretaria de Estado do Trabalho, por meio do Sistema Nacional de Emprego, disponibiliza 158 vagas de emprego para esta sexta-feira. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida de Djalma Batista, entre
entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. O Parque Estadual Sumaúma receberá no próximo domingo a campanha nacional Um Dia no Parque, que ocorrerá simultaneamente em 197 unidades de conservação de todo o país. O parque, gerenciado pelo governo do estado, localizado na Cidade Nova, zona norte de Manaus, abrirá as portas para a população com programação gratuita das 8 às 16 horas. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, abre inscrições na próxima terça-feira para mais de 6.000 vagas em cursos gratuitos oferecidos em unidades de Manaus. No total, estão sendo oferecidos 85 cursos nos turnos da manhã, tarde e noite em 9 unidades localizadas em Manaus. As inscrições são feitas somente pela internet e pelo site do CETAM. A nova diretoria da União Geral dos Trabalhadores, o GT, toma posse agora de manhã em evento no auditório do Sindicato dos Bancários. O sindicalista Antônio Mardona de Albuquerque foi reeleito para mais um mandato à frente dessa central sindical. Testes rápidos e diagnósticos para infecções sexualmente transmissíveis seguem sendo ofertados em comunidades rurais da região metropolitana de Manaus. Nesta sexta-feira, 9 pesquisadores ligados à Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVSM, seguem para comunidades rurais do Rio Preto da Eva. De 24 a 26 de julho, a equipe segue para atendimento na região de Presidente Figueiredo. Famílias afetadas por cheia em Manaus recebem segunda parcela de auxílio aluguel a partir da próxima terça-feira, dia 23. Responsáveis pelo benefício têm até o dia 31 de julho para retirar o pagamento no banco e agência sindical. O superintendente da Zona Franca de Manaus, Alfredo Menezes, reúne a imprensa às 10 horas de hoje na sede da Suframa para falar sobre questões referentes à realização da reunião de número 287 do Conselho de Administração da Suframa no próximo dia 25, que terá a presença do presidente Jair Bolsonaro. Vamos voltar com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Começa nesse momento a Operação Império 3, combatendo o tráfico de drogas na cidade. 12 bairros está acontecendo essa operação nesse momento, Paulo, principalmente na zona norte, leste e zona sul. Os policiais já estão nas ruas, a operação começa com escadas, homens encapuzados da polícia. Daqui a pouco a gente vai trazer os números dessa operação, vamos trazer mais detalhes, mas o fato registrado na difusora em primeira mão, a Operação Império 3 acontece nesse momento visando combater o tráfico de drogas na cidade. Paulo Guerra. Qual é a área da cidade, Pellegrini? Zonas norte, leste e zona sul. Portanto, esses locais estão sitiados, é a Império 3 que chega. Tá bom, Pellegrini, vamos aguardar mais detalhes. Ok. A Vara do Trabalho de Parintins realizará na cidade de Maués atendimento da Justiça do Trabalho itinerante no período de 29 de julho a 2 de agosto. O atendimento ocorrerá no Fórum Desembargador Oyama César da Silva no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 17. A programação da itinerância conta com 83 audiências que foram previamente agendadas referentes a ações ajuizadas nos anos de 2016 e 2017. Durante este atendimento não haverá tomada de novas reclamatórias trabalhistas. Nesta sexta-feira, a Câmara Municipal de Manaus realiza a sessão especial em homenagem aos 18 anos da Fazenda Esperança, obra social criada pela Igreja Católica, requerida pelo vereador do PSDB, Elias Emanuel, que fala sobre a fazenda que ao longo dos anos tem ajudado os jovens a sair do mundo das drogas. A Fazenda da Esperança, apesar de ser uma instituição católica, ela não faz distinção de religião, de credo, de orientação sexual, de cor, de classe social. O importante para a Fazenda é restaurar vidas. Por isso, a Câmara tem a obrigação de reconhecer o valor dessa instituição cristã que trabalha em favor daqueles que sofrem com a dependência química. 6h11 em Manaus. Governador Wilson Lima lança em Iranduba o programa Piloto Educação com Segurança para as escolas da rede estadual. A reportagem é de J. Rai. Em cerimônia organizada pela Polícia Militar do Amazonas, o governador Wilson Lima lançou em Iranduba na tarde de ontem o programa Piloto Educação com Segurança, com o intuito de prevenir a violência nas escolas da rede estadual e combater com mais eficiência o tráfico e o consumo de drogas no ambiente estudantil.
estudantil. O evento foi na Escola Estadual de Tempo Integral Maria Isabel Desterro e Silva, conhecida como 7, na rodovia Carlos Braga, a primeira das 6 unidades locais da rede estadual a ser contemplada pelo projeto. O Educação com Segurança, segundo o governador Wilson Lima e o secretário da SEDUC, Luiz Castro, também vai se estender às escolas Isaías Vasconcelos, Cecília Carneiro de Oliveira, senador João Bosco Ramos de Lima, Elias Nóvoa Alvarez e Thomas Eugene Lovejoy. O projeto é coordenado pelas Secretarias de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, e de Segurança Pública. Na oportunidade, também houve a formatura de 150 alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERD. De acordo com o Wilson Lima, a escolha do 7 de Iranduba para sediar o programa piloto foi por causa das várias denúncias de ocorrências policiais dentro da escola. Nós escolhemos iniciar por aqui, que essa é uma escola representativa, dado a esses números de violência e também de denúncias de tráfico de drogas que havia aqui nessa unidade de ensino. Há um mês que esse projeto já está aqui. Hoje esse problema acabou aqui nessa escola. Nós vamos ampliar para além de Iranduba, para outros municípios também. Na coletiva de imprensa, perguntamos ao governador sobre a revitalização da rodovia Carlos Braga, que liga a cidade de Iranduba à rodovia AM070. A rodovia Carlos Braga está novamente tomada por buracos. O governador respondeu. Hoje, inclusive, eu conversei com o secretário de Infraestrutura para tão logo nós começarmos o serviço de tapa-buraco. Só que o serviço de tapa-buraco ele é um trabalho paliativo. Ele não dura tanto tempo. E aí eu determinei que se faça um estudo para recuperação dessa rodovia Carlos Braga. Então, tão logo a gente tenha isso concluído, tão logo a gente tenha o projeto, as obras devem começar. Mas de imediato, nessa semana ou na próxima semana, no mais tardar, nós já vamos começar o trabalho de tapa-buraco aqui na Carlos Braga. Acompanharam o governador Wilson Lima na visita a Iranduba os secretários de Estado Luiz Castro, Loismar Bonates, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte, a deputada estadual Terezinha Ruiz, entre outras autoridades. O prefeito do município, Francisco Gomes, que se recupera de um acidente de moto que sofreu no início da semana, foi representado pelo vice-prefeito Eduardo Cavalcante. 6h15 em Manaus. Uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Amazonas que pedia a suspensão imediata da obrigação do pagamento de uma pensão especial ao ex-governador José Melo obteve decisão liminar favorável nesta quinta-feira. A decisão tomada pelo titular da segunda vara de Fazenda Pública, juiz Leonel Filiolo, suspende os R$15.400 que Melo recebia conforme dados do portal da Transparência. Conforme o Ministério Público do Amazonas, a concessão do benefício aos ex-governadores se embasava no artigo 278 da Constituição do Estado, que dizia que, cessada a investidura do cargo de governador do Estado, quem o tiver exercido em caráter permanente fará jus a um subsídio mensal intransferível igual ao subsídio do governador do Estado. A pensão especial dos ex-governadores foi atacada em fevereiro de 2011 pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que questionou a constitucionalidade do artigo 278 da Constituição Estadual junto ao Supremo Tribunal Federal. Em dezembro do mesmo ano, antes de ser julgado constitucional ou não pelo STF, o artigo 278 foi revogado pela Assembleia Legislativa por meio da emenda constitucional número 75. A revogação deixou as pensões sem embasamento constitucional e legal e, segundo a promotora de justiça Vandete Neto, não se aplica o Instituto do Direito Adquirido por tratar-se a concessão do benefício de ato nulo, portanto, ilegal. A promotora de justiça Vandete Neto ajuizou ações com pedidos semelhantes contra as pensões especiais pagas aos ex-governadores Amazonino Mendes, Eduardo Braga e Omar Aziz. No momento, ela analisa cada uma das ações para possíveis ajustes. Polícia.
Polícia. O empresário identificado como Otávio Almeida Costa, de 43 anos, foi preso na manhã de ontem em cumprimento de mandado de prisão pelo crime de estelionato. A prisão foi efetuada por policiais civis da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, onde o suspeito morava em um condomínio de luxo localizado no bairro do Tarumã, na zona oeste de Manaus. Segundo o adjunto da especializada, delegado Demétrios Queiroz, Otávio afirmava às vítimas que havia ganhado várias licitações e alegava não conseguir gerir os contratos. O conseguinte, a vítima investiu dinheiro na empresa dele em troca de lucro. A última vítima do suspeito teve um prejuízo de R$1,5 milhão em empréstimos. Não havia licitação ganha e muito menos contratos. Ele é um empresário muito bem relacionado, vivia uma vida luxuosa em uma mansão, dirigia carros importados, então ele conseguia convencer as vítimas que a empresa dele havia ganhado vários contratos licitatórios. Aí fica fácil. A vítima investia dinheiro na empresa dele para participar dos lucros finais dos contratos, daí começavam as fraudes. Além desse caso em que foi expedido o mandato de prisão preventiva pela 9ª Vara Criminal, Otávio possuía 4 boletins de ocorrência pelo mesmo crime, onde vítimas emprestavam dinheiro a ele. Além de documentos falsos apresentados, ele possuía um certificado internacional de conde. O homem é conde. Otávio Almeida foi indiciado por estelionato. Ao término dos procedimentos da especializada, o homem será levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, onde ficará à disposição da Justiça. Um acidente grave aconteceu ainda há pouco na Rua Recife, quase em frente ao pronto-socorro 28 de agosto, e segundo informações, com vítima fatal, Peregrini. Vítima fatal, Paulo, pelo menos uma vítima já foi confirmada, né, pelo Instituto Médico Legal, e as informações, Paulo, de que esse carro vinha em alta velocidade, colidiu com um poste, feriu outras pessoas, um acidente realmente gravíssimo, um acidente de grandes proporções, que já tem uma vítima fatal confirmada. Pois é, Peregrini, o trânsito, como não poderia deixar de ser, complicado no momento naquela área. Pois é, Paulo, né? Ali na Maripiranga, na antiga Rua Recife, nas proximidades do pronto-socorro 28 de agosto, aconteceu esse acidente e, Paulo, já dá para dizer que o carro vinha em altíssima velocidade, o que acontece sempre na madrugada, em boa parte da cidade, ali na Rua Recife não é diferente, um carro em alta velocidade, o motorista acabou perdendo o controle do veículo. Pois é, Peregrini, aproveita um fim de madrugada ou a madrugada inteira para pegar em alta velocidade. O acidente aconteceu em frente ao Allan Kardec, mais precisamente, Peregrini. Próximo também à parada de ônibus que tem ali, né, Paulo? O carro ficou completamente destruído, já temos uma morte confirmada e o corpo preso às ferragens. O Instituto Médico Legal já está com uma viatura em deslocamento, bem como o Departamento de Perícia Técnica Científica, os agentes de trânsito já estão no local, bem como viatura da Polícia Militar já faz lá o cerco no local do acidente. E a Império 3, Peregrini? Em andamento nesse momento, Paulo, a Operação Império 3, que visa principalmente o combate ao tráfico de drogas, está acontecendo em 12 bairros da cidade. As zonas, a operação acontecendo principalmente nas zonas leste e zona norte da cidade, bem como a zona sul também. Peregrini, essas operações geralmente estão centradas em cima de traficantes. Cima de traficantes, Paulo. São operações que prendem grandes traficantes, operação que tem também busca e apreensão de drogas também. Alberto Peregrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Movimentação muito tranquila no pronto-socorro 28 de agosto durante toda a noite e madrugada. Apenas uma pessoa que deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. A agressão aconteceu na área do bairro de Cachoeirinha, no bairro da Praça 14. O homem deu entrada também no 28 de agosto, vindo lá da Praça 14. Ele foi roubar e pegou a pisa da população, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. O alívio dele, a alegria desse homem foi ver um carro da polícia. Quando a polícia chegou, o prendeu, levou antes, porém, ao pronto-socorro 28 de agosto, onde ele passou por alguns curativos. Eu queria que tivesse ainda aquele metiolate, aquele que arde, para passar no couro do bandido. Mas ele foi muito bem atendido no 28 de agosto e depois levado para a delegacia, lá para o primeiro DIP, onde aconteceram os procedimentos em relação ao caso. Pronto socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Vítima de agressão física. Um homem apanhou a murros, chutes,
socos e pontapés. As primeiras informações dão conta de que isso aconteceu devido a uma briga entre dois colegas de copo. Os dois estavam enchendo a cara. O homem que apanhou deu entrada no pronto-socorro e dizia: "Que foi que aconteceu?" Perguntavam dele. "Foi o Josimar que me bateu. Foi o Josimar que me bateu." O Josimar bebeu com ele. E na hora de pagar a conta, o Josimar não gostou da divisão e deu-lhe uma pisa no colega de copo. Ele pegou a murro, chute. Josimar é violento, bateu e bateu muito no seu colega de copo. O homem que é conhecido apenas como Josimar, após dar pisa no colega de copo, saiu caminhando tranquilamente pelas ruas lá da Cidade Nova. Esse Josimar, as informações dão conta que ele tem apenas 18 anos de idade, mas é um homem completamente voltado à bebida. Se você for beber com Josimar, todo cuidado é pouco. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda no pronto-socorro Platão Araújo, teçadadas pelo corpo. O homem, até o presente momento não identificado, levou várias teçadadas pelo corpo e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, onde foi muito bem atendido. Foram várias teçadadas, bateram nele com a costa do teçado. Pensa que não dói? Dá é pronto-socorro. Ele deu entrada desmaiado, não sabia nem onde vinha, depois de levar essas teçadadas. As informações dão conta de que ele apanhou de um próprio familiar, apanhou do irmão a golpes de teçado. Triângulo amoroso por pouco não acaba em tragédia no bairro Jorge Teixeira. Dois homens estavam brigando pelo amor do mesmo rapaz. As primeiras informações dão conta de que o pivô da briga é um rapaz lá da zona leste da cidade. Ele é conhecido lá por ser um rapaz bonito, alto, peito sarado, barriguinha sarada, batata grossa, cabelo bem penteado, cheiroso. Olha, dizem que até homem, quando olha para ele, dá uma tremida. E ontem, dois homens estavam brigando pelo amor desse rapaz. Ele não trabalha, ele não estuda, ele só se dá, a profissão dele é bofe. E aí ontem, dois homens estavam brigando pelo amor do mesmo bofe na área do bairro Jorge Teixeira. O homem que tem a batata grossa geralmente é muito disputado nesse campo aí amoroso. É bofe. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas em Manaus. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Pauladas pelo corpo, morte no bairro Alfredo Nascimento. E lá no Alfredo Nascimento, um homem morreu a golpes de pau. A vítima é o Raimundo Júnior Costa, de 41 anos, e foi uma possível briga com um colega de copo. As informações dos moradores da área dão conta de que eles estavam bebendo e houve um desentendimento. O agressor, o assassino, deu várias pauladas na vítima. Quando já estava lá, mais para lá do que para cá, a vítima conseguiu se abraçar com o pau que estava sendo agredido, e daí o agressor, não satisfeito, deu várias tijoladas na cabeça da vítima, que morreu com o rosto completamente desfigurado. Isso aconteceu, repito, lá no bairro Alfredo Nascimento. Na hora do crime, muita gente correu para o local, depois chegou a polícia, chegou a imprensa. Aliás, conversava lá com o colega de imprensa, o Josimar Antunes, grande Josimar, repórter Josimar Antunes, ouvindo a difusora nesse momento, e nós comentávamos que foi mais um crime de agressão física ocorrido na cidade. Morte no bairro do Mauazinho. Era a noite de ontem, estava tudo tranquilo no bairro do Mauazinho. A maioria das pessoas estavam assistindo a novela. A Josiane
foi descoberta pela sua mãe, a Maria da Paz. A Maria da Paz viu a própria filha nos braços, na cama com o marido dela. Vai ser uma decepção para a boleira Maria da Paz. Nessa mesma hora, quando a novela estava uma beleza, Paulo Guerra e ouvintes, um homem foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 6, 10, 11 balaços pelo corpo. O crime aconteceu na rua Antônio Pisônia, no bairro do Mauazinho. A vítima trabalhava como mototáxi, porém tinha aí participação em negócio de droga também, Paulo Guerra. E ontem acabou sendo aí assassinado com 11 tiros. Ele tinha acabado de deixar um passageiro quando foi abordado por 2 homens que estavam em uma moto e foi morto com 11 tiros espalhados pelo corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a difusora já informou em primeira mão em 2 situações. A primeira, um acidente de trânsito gravíssimo, quando um homem perdeu o controle do veículo em alta velocidade na madrugada, bateu em um poste nas proximidades do pronto-socorro 28 de agosto e uma pessoa já tem óbito confirmado nesse acidente. A outra informação é que a Operação Imperium 3, está aí em desdobramento nas ruas da cidade, em 12 bairros, nas zonas norte, leste e zona sul da cidade. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. Dólar fecha em queda e cai ao menor patamar em quase 5 meses. Nesta quinta-feira, o dólar recuou 0,87% a R$3,7277, com a expectativa de juros mais baixos nos Estados Unidos. O Ibovespa fechou em alta de 0,08% a 103.855 pontos após 3 quedas consecutivas. O pagamento do abono salarial do Programa de Integração Social PIS e do Patrimônio do Servidor Público PASEP, exercício 2019-2020, começa na próxima quinta-feira, dia 25. A próxima quinta-feira da semana que vem. A liberação do dinheiro para os cadastrados no PIS vai considerar a data de nascimento e os do PASEP o dígito final do número de inscrição. Taxa de investimento é menor em mais de 50 anos e fica mais dependente do setor privado. O indicador caiu para 15,5% do PIB no primeiro trimestre de 2019, ante 20,9% em 2013. Rombo nas contas governamentais limita investimento público que perdeu peso na taxa total. A Ford vai demitir cerca de 750 trabalhadores até o fim desse mês em sua fábrica de São Bernardo do Campo, de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Em fevereiro passado, a montadora anunciou o fechamento da unidade paulista e sua saída do mercado de caminhões da América do Sul. Cerca de 3.000 pessoas de diversos setores trabalham na fábrica. A montadora foi questionada sobre as declarações do sindicato e disse que não vai se pronunciar. 2 navios do Irã que trouxeram ureia ao Brasil e pretendiam retornar ao Irã carregando milho brasileiro estão parados ao largo do Porto de Paranaguá, no Paraná, desde o início de junho, com dificuldades de obter combustível para viagem ao país asiático devido às sanções dos Estados Unidos à República Islâmica. Pesquisa aponta que 58% dos entrevistados reprovam e 15% aprovam a atuação do governo federal na área de educação. Para 60% a qualidade da educação no país é ruim ou péssima e 10% a consideram regular ou boa. O levantamento ouviu 1.720 pessoas e tem abrangência nacional e foi feito em junho pela organização Todos pela Educação e pelo grupo Ideia Big Data. Dilma Rousseff pede ao Supremo para mandar Bolsonaro explicar declarações dadas lá nos Estados Unidos. Em maio, Bolsonaro afirmou em Dallas que quem até há pouco ocupava o governo matou um capitão na ditadura. Defesa do ex-presidente quer que ele responda a perguntas para esclarecer. Neste sábado, exatos 50 anos após a chegada do homem à Lua, o engenheiro carioca e ex-hacker Vanderlei de Abreu Júnior estará em Nova York a convite da NASA para apresentar exemplos de tecnologias desenvolvidas durante a corrida espacial e incorporadas ao dia a dia das pessoas. A palestra será em evento de comemoração do 50º aniversário da Apollo 11.
Entre os trabalhos de Vanderlei de Abreu está o programa que ajudou a desmontar uma rede de pedofilia no Rio de Janeiro. Após a Câmara aprovar a economia com previdência, recua para 933 bilhões em 10 anos, diz o governo. Em junho, antes das alterações aprovadas pelos deputados em primeiro turno, a previsão do governo era de que a economia com a reforma da Previdência seria de 1,236 trilhão de reais em 10 anos. 6h46 em Manaus. Foram rejeitados nesta tarde de que passou pedidos da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva para afastar 2 desembargadores do julgamento do sítio de Atibaia, em que o ex-presidente foi condenado em primeira instância a 12 anos e 11 meses de cadeia. Os advogados pediam que os desembargadores João Pedro Gebra Neto e Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, que julgarão o recurso de Lula contra a condenação, fossem afastados sob alegação de ausência de imparcialidade. Mas o TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negou o pedido e manteve os nomes no caso. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba anunciou ontem a recuperação de 67 milhões de reais desviados da Petrobras que estavam em contas na Suíça. Segundo o Ministério Público Federal, os valores foram desviados por Aloysio Teles Ferreira Filho, Ulisses Sobral Calili e Mário Ildeu de Miranda, 3 ex-executivos da estatal que confessaram o crime ocorrido em um contrato firmado com o Odebrecht. As investigações da Polícia Federal que usam dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF sem autorização judicial estão suspensos conforme determinação do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Toffoli afirmou que a decisão é uma defesa do cidadão. A Polícia Federal suspendeu os inquéritos por prevenção a fim de evitar que futuramente essas investigações se tornassem nulas. Ainda não é conhecida a quantidade de inquéritos afetados pela medida. Em evento que marcou a passagem dos 200 dias de seu governo, o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem um decreto que cria o conselho que vai acompanhar a adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O colegiado será responsável pela aprovação da estratégia de preparação, acompanhamento e adesão do Brasil ao órgão, além da política de comunicação do processo. Na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro assinou também a revogação de 324 decretos considerados implicitamente revogados ou com validade prejudicada, com o intuito de simplificar o arcabouço legal brasileiro. Outro decreto assinado ontem determina a transferência do Conselho Superior do Cinema do Ministério da Cidadania para a estrutura da Casa Civil da Presidência da República. O ministro Onyx Lorenzoni aproveitou para anunciar que o governo pretende cortar mais 25 mil cargos e funções gratificadas no Poder Executivo. O ministro-chefe da Casa Civil também informou que o anúncio da liberação de saques das contas ativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS ficará para a próxima semana. E atenção, a Petrobras informou ontem à noite que reduziu em 2,14% o preço da gasolina e em 2,15% o do diesel para esta sexta-feira nas refinarias. Com o anúncio, o preço médio do litro da gasolina passará de R$1,6817 para R$1,6457 e o do diesel passará de R$2,0649 para R$2,0205. As informações constam em site da empresa, no qual a petroleira detalha preços praticados nos 37 pontos de suprimento do mercado brasileiro para a gasolina, o diesel S10 e o diesel S500. No site, a empresa informou reduções médias de preço de 0,360 por litro de gasolina e de 0,444 por litro de óleo diesel. Enquanto os preços dos combustíveis caem, aqui em Manaus a população continua cobrando explicação convincente porque os postos não reduzem os preços dos derivados do petróleo. O que é notícia no mundo nesse início de manhã? O Irã se ofereceu para ratificar um documento determinando inspeções mais invasivas em seu programa nuclear se os Estados Unidos abandonarem as sanções econômicas contra o país, disse o jornal inglês The Guardian na quinta-feira. É uma proposta que ainda tem a desconfiança dos Estados Unidos. A legisladora americana Ilhan Omar chamou o presidente Donald Trump de fascista desta quinta-feira, enquanto o presidente tentou se distanciar da polêmica gerada pelos gritos de "mande-a de volta" proferida por seus apoiadores durante um comício contra a democrata nascida na Somália. Dissemos que este presidente é racista, condenamos seus comentários racistas, disse a jornalista Zomar, uma das 2 mulheres muçulmanas no Congresso. A América Latina foi a região do mundo que registrou a maior queda de cobertura florestal nos 15 primeiros anos do século XXI. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira pela FAO e destacam que, no atual ritmo, o planeta não conseguirá atingir esses objetivos de conservação do meio ambiente até 2030.
A perda da floresta continua em uma taxa alarmante em algumas regiões, destaca o informe da entidade. O Ministério das Relações Exteriores do Irã insistiu nesta sexta-feira que seu país não perdeu um avião não tripulado no Estreito de Hormuz e advertiu aos Estados Unidos que esta região está localizada na sua fronteira após o anúncio de Washington sobre ter derrubado um drone iraniano. Pelo menos 4 pessoas foram mortas e outras 16 ficaram feridas em um ataque à bomba nesta sexta-feira perto da Universidade de Cabul, na capital do Afeganistão, enquanto segue desconhecido o alvo e a natureza da explosão. Os corpos de 19 das 23 pessoas que morreram na quinta-feira em um incêndio na cidade de Kyoto, no Japão, foram encontrados na escadaria para o telhado, cuja porta estava fechada, de acordo com relatórios oficiais divulgados hoje. O incêndio aconteceu em um edifício dos estúdios de animação da Kyoto Animation e foi provocado por um homem de 41 anos que aparentemente acusou a empresa de ter roubado ou copiado alguma coisa dele. O incêndio foi causado por um líquido inflamável, possivelmente gasolina, que foi espalhado pelo suspeito que sofreu queimaduras em seu corpo e detido a cerca de 100 metros do estúdio da Kyoto Animation. Segundo testemunhas, o sujeito entrou no edifício gritando "morram". Além dos 13 mortos, há mais de 30 feridos. Dentro do edifício haviam 74 pessoas no momento do ataque. 6h52. Os destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Saiba o que fazer com o dinheiro que poderá ser sacado do FGTS. Até poupança rende mais. Folha de São Paulo. Pretendo beneficiar um filho meu, sim, diz Bolsonaro sobre Eduardo. O estado de São Paulo. 2 tripulantes de navio na costa do Espírito Santo morrem após inalar gás. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Polícia Federal suspende investigações com dados do COAF, da Receita e do Banco Central após decisão de Toffoli. Valor econômico. Belo Monte passa a ser a maior hidrelétrica brasileira. Estado de Minas. Bolsonaro sinaliza que pode voltar com horário de verão. Jornal do Comércio no Recife. Rodoviários aceitam proposta dos empresários e greve no Recife é descartada. Fortaleza, Diário do Nordeste. Consumidores recebem conta de energia duplicada em julho. Enel defende cobrança. Porto Alegre, 0 hora. TRF4 nega Lula suspeição de desembargadores em processo do sítio de Atibaia. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Medida de estímulo anima o mercado local. Em tempo. Arthur e Dória querem unir Amazonas e São Paulo. A crítica. Estelionato, falsos contratos, empresário aplicava golpes milionários. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai, o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.